Quando a raça humana foi reconhecida pelo Conselho Galáctico, pouco se pensava sobre eles. Tolerância básica ao calor e frio, e uma razão decente entre potência e peso eram as únicas coisas levemente impressionantes sobre eles. Eles eram considerados uma das poucas espécies não predadoras de ápice a ascenderem à inteligência, muito menos à era espacial. 27 anos após serem reconhecidos pelo Conselho, o gatilho que os Traxi esperaram tanto tempo para ver se transformou em um incêndio avassalador que consumiu toda a raça humana. As imagens da primeira semana de conflito ainda me assombram. Não sei como uma raça pode praticar tal morte em seu próprio povo. Não havia compaixão, nenhuma honra, apenas o cálculo frio do massacre. Quando o conflito humano estava entrando em suas fases finais, os Traxi atacaram. Milhões de tropas e naves de guerra Traxi invadiram o território controlado pelos humanos, um por um, seus planetas caíram, e milhões de humanos morreram. O restante da galáxia virou as costas. Os humanos estavam à beira da aniquilação, e ninguém queria fazer parte disso. No entanto, em vez de desaparecer miseravelmente na extinção, os humanos fizeram algo incompreensível. Eles se uniram. Anos de animosidade e ódio desapareceram em questão de semanas. Pessoas que, não 3 meses atrás, juraram se matar, agora se cumprimentavam como irmãos. O avanço Traxi, uma vez imparável, parou depois de conquistar quase 73% do território humano em 6 semanas. Agora, eles falhavam em avançar nem mais um ano-luz depois de 8 meses de conflito. Os Traxi fizeram algo extremamente perigoso e deram à humanidade um inimigo em comum. 2 anos após o início do conflito Traxi-humano, o impensável começou a acontecer e os Traxi estavam sendo empurrados para trás. A mídia Traxi afirmou ser uma jogada estratégica para causar grandes baixas humanas, o que poderia ser verdade. Os humanos poderiam estar usando enormes recursos para retomar o controle de seus territórios. No entanto, uma vez recuperados, nunca foram retomados, conforme explicado por um colega meu. Os humanos, como eles dizem, simplesmente se estabeleceriam em território reconquistado e deixariam os Traxi chegarem até eles. E eles vieram. Os Traxi atacaram as linhas humanas repetidamente. Mas, quando parecia que os humanos estavam satisfeitos com o território que retomaram, lançaram grandes contraofensivas que forçaram os Traxi a mais uma retirada apressada. Uma tática verdadeiramente insana, mas estava se mostrando incrivelmente eficaz na guerra. Os Traxi não admitiriam, e provavelmente nunca admitirão, que estavam perdendo. 6 anos se passaram desde o início do que agora é a maior guerra em 500 anos da história galáctica. O Conselho assumiu que os humanos cessariam as hostilidades assim que todo o território humano conquistado estivesse de volta às mãos humanas. O Conselho, é claro, assumiu errado. Não apenas os humanos não pararam as hostilidades quando todo o território deles foi retomado, mas, para todos os efeitos, parecia que os humanos queriam apagar a ameaça à sua espécie. Mais do que isso, os humanos queriam sangue. Eles queriam vingança pelo sangue humano nas mãos Traxi. E nada os impediria. Em uma das reviravoltas mais ridículas do destino, os Traxi agora estavam lutando pelo direito de existir. O Conselho, em estado de pânico, convocou uma negociação de paz de emergência entre os humanos e os Traxi. Para surpresa de todos, os humanos concordaram. Assim, o primeiro cessar-fogo desde o início da guerra foi implementado. Humanos e as 9 raças membros do Conselho sentaram-se para as negociações de paz. A mediação para a paz correu bem. Os humanos, mais uma vez, surpreenderam. Mantiveram-se bem e falaram com razão e compreensão para as raças do Conselho. No entanto, recusaram-se obstinadamente a interagir com os Traxi. Olhando para trás, isso poderia ter sido um sinal do que estava por vir. No entanto, na época, achei compreensível, já que eu fazia parte da missão diplomática. Eu tinha esperanças de que o fim do conflito estivesse próximo. Isso foi até que a discussão sobre reembolso foi trazida pelos Traxi, como era seu direito como a parte conquistada, para exigir compensação monetária igual por qualquer uma de suas terras ainda mantidas pelas forças humanas no momento da assinatura do tratado. No momento em que os Traxi falaram sobre isso, a totalidade do Partido Humano ficou em silêncio enquanto ouvia.
Finalmente, após algum tempo, um de seus membros falou: por favor, me diga que isso é algum tipo de piada para comemorar o início da paz. O representante de Chennai falou: claro que não. É o direito deles pedir isso, e é seu dever cumprir. Não fazê-lo é simplesmente. O representante de Chennai fez uma pausa por um momento. Incompreensível. O Partido Humano ficou em silêncio novamente. O líder do Partido Humano levantou-se e declarou calmamente: você terá nossa resposta dentro da hora. Sem mais palavras, ele deixou a sala, seguido silenciosamente pelo Partido Humano inteiro. O Conselho, satisfeito com o resultado das negociações, suspirou aliviado. Parecia que os humanos estavam dispostos a recuar, e assim esperamos pela resposta dos humanos com uma aceitação da paz. À segunda hora, o Conselho recebeu uma mensagem humana. Era o líder humano. Por vários segundos, tudo o que pude ver na tela de vídeo foi o humano, simplesmente sentado, olhando para nós com uma expressão peculiar. Sem falar, sem se mexer, apenas olhando. Malditas emoções humanas. De repente, o representante de Chennai declarou: tão difícil de ler, droga. Computador, identifique a emoção. O computador emitiu um som para indicar que havia concluído sua análise de emoção identificada, raiva mal contida. O líder humano falou abruptamente por cima do computador: meus caros membros do conselho. Ele se virou para sorrir para o membro Traxi. Lamento informar que não podemos aceitar os termos para a paz conforme estão. Em um instante, houve silêncio pela primeira vez desde o início das negociações de paz. Ainda sorrindo para o membro Traxi, ele continuou: no entanto, estamos dispostos a fazer um compromisso. Um soldado Traxi entrou repentinamente na sala. Senhor, as naves humanas estão se movendo. A tela de vídeo se dividiu ao meio, mostrando o líder humano e o mundo natal Traxi cercado pela armada humana. O membro Traxi engasgou e se virou para falar com o líder humano: o quê? Como? Quando você fez isso? O líder humano continuou sorrindo. Então, sem aviso, a armada humana abriu fogo. Em questão de segundos, milênios de cultura Traxi foram incinerados, bilhões de inocentes mortos antes que pudessem compreender o horror que os atingia. Um dos maiores impérios da galáxia simplesmente deixou de existir. Ninguém se moveu, ninguém falou, até mesmo o lamento Traxi era silencioso. O líder humano falou novamente: como podem ver, decidimos fazer um compromisso. 16 bilhões dos meus colegas humanos morreram desde o início deste conflito. Todos se viraram, chocados, para olhar para o líder humano, tentando assimilar a imensa perda de vidas. Sinto que trocar 10 bilhões de Traxi inocentes por 16 bilhões de humanos inocentes é um compromisso mais do que justo. Mesmo eu pude perceber que a palavra compromisso estava impregnada de veneno e desprezo. O líder humano continuou: como raça, agora estamos abertos a qualquer negociação de paz. Você é insano, rugiu o membro de Chennai. Você acaba de declarar guerra ao Conselho Galáctico, isso está longe de ser paz, qualquer ser pode alcançar. Não haverá paz até que sua raça vil seja apagada das memórias de meus netos. O líder humano virou seu rosto ainda sorridente para o membro de Chennai. Ótimo, disse o líder humano, não tentando mais conter a raiva que jorrava de seus olhos. Eu estava esperando que você dissesse isso. 14 dias se passaram desde o fim da guerra Traxi-humano. Não houve tratado de paz, rendição ou cessar-fogo. Um lado simplesmente não tinha mais um povo. Foram 14 longos dias desde que o Conselho Galáctico declarou guerra aos humanos. 4 raças do Conselho desertaram, todas elas desgraçadas pela inação inicial do Conselho e pela falta de prevenção da perda de vidas humanas nas fases iniciais da guerra Traxi-humano. Todas as 4 raças desertoras votaram para parar os Traxi quando começaram a mostrar interesse nos humanos, todas elas intimidadas pela Chennai. É inimaginável que 4 raças tenham desertado do Conselho, mas, então novamente, esta é a primeira vez em 570 anos que o Conselho está em guerra. E não desde sua formação esteve em guerra consigo mesmo. Humanos, em 34 anos, derrubaram milênios de tradição, cooperação e compreensão. Oi, meu novo amigo sentado ao meu lado me acordou de meu devaneio.
Ele estava distraído, escolhendo suas unhas com uma arma de combate próximo metálica. Não está tendo segundas ideias sobre mim, está? Sorri de volta. De jeito nenhum, meu amigo. Esta será a primeira vez em quase 600 anos que os Anoraks estarão em guerra. Olhei para o meu amigo ao meu lado, e meu sorriso se alargou. Não, não, meu amigo. Pelo contrário, já faz muito tempo. Isso será divertido. Seu sorriso explodiu em uma risada total. Apenas permaneça vivo o suficiente, e eu mostrarei como cozinhar o bife perfeito. Sacudi a cabeça para ele. Humanos são verdadeiramente insanos.